Olá, essa é a segunda temporada do Pod Peito. A gente tem episódios novos quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, para quem quiser ouvir pelo Spotify e para quem quiser ver pelo YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai ser avisada sempre que tiver episódio novo. Até mais! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à segunda temporada do Pod Peito. Estou aqui já com Kelly e Ana. Vamos falar de um tema que é muito importante pra gente, né? E imaginamos que também seja importante para vocês, que é: quem é a consultora de amamentação? De onde vem? Onde vive? Para onde vão? Para onde vamos? Se alimentam. Pois hoje é. no Pod Peito. Exatamente, né? Então, a ideia desse papo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a regulamentação dessa profissão, sobre algumas angústias que a gente tem a respeito, como é a formação dessa profissional, se é da área da saúde, se pode trabalhar com isso sem ser da área da saúde, o que a gente aprende na graduação, né, meninas? Então, acho que podemos começar falando um pouco sobre essa dúvida, né? Se é absolutamente necessário ser uma profissional da área da saúde para trabalhar com a amamentação. Vou começar logo colocando meu ponto de vista. Ui! E depois eu vou passar a bola para vocês, né? Eu acho que esse é um tema super sensível para mim, porque acho que o profissional da psicologia, né, onde eu me encaixo, essa é a minha formação, minha primeira formação, já sofre um pouco dessa angústia sobre estar, de certa forma, à margem, assim, das profissões da saúde, né? Por mais que a gente seja reconhecido como profissional da saúde aqui no Brasil, isso não acontece da mesma forma em todos os países. A gente transita, assim, né, entre a área de humanas e a área da saúde, né, durante a nossa graduação. Então, a depender É da faculdade que você cursa, vai mais para a área de humanas ou vai mais para a área da saúde, né? Exatamente. Então, assim, isso já é uma questão, né? A depender da área de atuação também, alguns profissionais vão se entender mais como da saúde. E acho que já traz algumas outras angústias relacionadas à assistência à saúde, né? Que é atendimento de saúde mental, que é a questão do coletivo e do individual. Por isso que eu acho que isso esbarra tanto na questão da consultoria de amamentação também, né? Agora, vamos lá, na parte prática, mesmo quando a gente vai ler alguns estudos, assim, mesmo quando a gente vai entrar um pouco mais naquelas pesquisas que são qualitativas e que falam do atendimento de amamentação, é super frequente a gente ver também as pessoas falando de como se sentiram mais confortáveis ou melhor ouvidas por pessoas que não necessariamente eram super técnicas ou eram super formadas para aquilo, né? E a gente sabe que na amamentação tem espaço para todo mundo, né? Assim, vai ter espaço para aquela pessoa que já amamentou e que quer compartilhar a sua história e ajudar pessoas, e vai ter espaço para aquele profissional super especialista. Então, assim, a minha visão é que, assim, é claro que é necessário, especialmente quando a gente quer aprofundar o nosso olhar e atender casos mais complexos, ter uma formação em disciplinas da saúde, mas longe de mim achar essencial que a pessoa seja uma profissional graduada, né? Então, com graduação superior na área da saúde, para ser uma excelente consultora de amamentação, uma profissional de excelência. Até porque conheço inúmeras consultoras de amamentação que não são da saúde e que são excelentes, né? Eu acho que isso não tira o mérito da pessoa e muito menos, assim, também não tira a importância da formação em saúde que a gente precisa ter. Eu acho que isso precisa ficar claro também, né? Acho que a gente precisa pensar hoje, né? Eu gosto sempre de frisar que, assim, né, gente? Estamos em 2023 ou 2024, quando esse episódio for ao ar. Não sei. O quanto também a gente sabe, temos aqui 3 profissionais da área da saúde, de graduações diferentes, né? Eu sou fono, Ana enfermeira, Bianca psicóloga. O quanto também a gente vai ter que discorrer sobre
a formação do próprio profissional de saúde em relação à amamentação, né? Então, o que os profissionais de saúde aprendem dentro da graduação em relação à amamentação? O que a gente tem, né? E aí, a gente tá aqui sempre falando com outros profissionais, né? A gente conversa diretamente com pediatras, com ginecologistas, com odontopediatras, com fisioterapeutas. E a discussão é sempre a mesma, assim. A gente não tem nada, ou a gente tem muito pouco, né? Eu até brinco, né? Saber que a amamentação é boa, saber que o bebê mamar é importante, saber que o leite humano é maravilhoso, isso é dito em qualquer lugar, né? Em qualquer graduação. Torcer, né? A gente fala, vai que vai dar certo, né? É só botar barriga com barriga. Eu apoio a amamentação. Eu apoio a amamentação, né? Ou assim, bota barriga com barriga, boca de peixinho e manda bala, né? Pra gente que trabalha com problema de amamentação, isso é muito pouco. Isso é nada, na verdade, né? Isso é nada. Então, eu acho que antes da gente entrar na discussão, talvez, né? De, então só quem é da área da saúde pode atender, vamos pensar, então, como que tá o ensino dentro da área da saúde sobre amamentação? O que a gente aprende, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. E isso, a gente estava conversando aqui antes de começar, isso vale, inclusive, quando as pessoas procuram a gente, né? Para fazer curso. Então, a gente dá aula e tal, fala, olha, eu sou enfermeira e eu queria fazer seu curso. Ou eu sou fono, eu queria fazer seu curso. E a pergunta que a gente devolve é, qual é a sua formação na área da amamentação? Não, mas eu sou fono. Não, mas eu sou enfermeira. Não, mas eu sou... a minha formação foi assim, né? Eu me formei achando que eu já, pelo fato de ser enfermeira, já peguei o título de consultora de amamentação. Tipo, sou enfermeira, sou consultora de amamentação. Quando que você se deu conta? Quando que a casa caiu, Ana? Já no primeiro ano pós-formada. Porque durante a graduação da enfermagem, a gente tem a disciplina, né? Tem o departamento materno-infantil que você fica no alojamento conjunto, você acompanha na assistência ao parto, o pós-parto imediato. Então, assim, as orientações que perpassam o puerpério, basicamente no pós-parto imediato, e, assim, eu diria as diretrizes que todo mundo reconhece, isso é dado na graduação. Mas quando eu comecei a fazer assistência pós esse período, eu falei, gente, eu não sei porra nenhuma. Uma mulher que está com baixa produção de leite, você não tem isso na formação, na graduação. E uma coisa que a gente não se dá conta, até que a gente comece a atender, que assim, o atendimento que acontece ali no pós-parto imediato, né, no beira-leito, é totalmente diferente daquele atendimento da pessoa que chega para você depois com um bebê de 1 semana, 10 dias. E a gente tá falando de 1 semana, né? É um período muito curto em que as demandas mudam muito, né? As queixas mudam muito. Todo o processo da pojadura, como que se dá essa relação domiciliar, né? Como que é essa configuração em domicílio, quem é a rede de apoio, quem não é. E eu posso falar, eu me senti logo depois desconfortável quando eu vi que profissionais que não eram da área da saúde se intitulavam consultora de amamentação. Sim. Porque isso é como se fosse sabe quando você marca gado, assim? Pra mim era como, tipo assim, cara, eu sou enfermeira. Como assim uma pessoa que não é da área da saúde tá chegando, já querendo sentar na janelinha falando que é consultora de amamentação? E eu acho que isso talvez seja o mais difícil pra gente também, enquanto profissional da área da saúde, né, Ana? Eu acho que o meu olhar mudou muito pra amamentação quando eu entrei num grupo, até o grupo que eu conheci a Bianca, né? No grupo Best Baby, 1000 anos atrás. E as pessoas sabiam coisas de amamentação que eu falava, meu Deus. As famílias, né? As mães sabiam coisas que os profissionais não sabiam. Isso aqui, ó, tenta isso aqui. Eu acho que talvez foi a primeira... Acho que não foi a primeira vez, porque eu tinha feito um estágio antes em hospital também, mas a galera falava muito, ó, compra a sonda tal, ó, faz ordenha assim, usa a bomba assim, faz ordenha manual assim. E coisas que eu não sabia, né? E eram mães de diversas áreas, assim, trabalhando em 1000 coisas, mas apoiando outras mães, assim. E quando a gente vai ler os trabalhos científicos, né? Mesmo os trabalhos que falam de alta eficácia, da amamentação e tal, todos falam que é muito importante a pessoa ter apoio na amamentação de profissionais que trabalham com a amamentação, mas o apoio de leigos costuma ser fundamental, né? Então, ter apoio dos seus pares, dos leigos, né? Hoje eu costumo até brincar no grupo de amamentação, eu falo, Renata, se a gente não estiver aqui no grupo, o grupo anda sozinho. Tá ótimo, né? O grupo anda. As mães mais antigas que estão lá mais tempo, elas põem profissionais no chinelo muitas vezes, né? E a gente tem que também reconhecer que o estudo da amamentação tem que ser constantemente atualizado. Então, assim, eu me formei em 2010, comecei já a aprofundar o estudo em 2011, início de 2011, eu estava fazendo o mestrado.
E ali eu vi, gente, sabe quanto mais estudo, mais eu sei que nada sei? Era mais ou menos isso. Eu falei, Sim. gente... E acho que a gente pegou Uma uma arrogância época... que eu tinha de achar que... Nossa, é isso, uma arrogância. Uma arrogância. Uma arrogância. Não, eu sei. Acho que é um misto de arrogância e ingenuidade, né? Assim, de você achar que, opa, agora já dominei. E o negócio, não. Logo, assim, né? Outro dia, logo na minha vez de ser consultora de amamentação, mudaram todos os conceitos, entendeu? Porque acho que a gente pegou essas últimas, né, 2 décadas, acho que, né, a partir do ano 2000, com muitas novas descobertas e publicações, né? Boom, porque, né, Sim, assim, ficou dentro mais do à mundo científico, a gente considera que aumentou expressivamente Publicações, as publicações, a pesquisa científica em torno desse tema, né? Eu acho que a visão a respeito da amamentação mudou muito mundialmente. Mas assim, vamos lá. Acho que a gente chega num consenso aqui que a graduação em saúde está longe de ser o suficiente, né? E claro, não é um consenso, acho que a gente nem ousa achar que vamos chegar a um consenso sobre ser essencial ser da saúde ou não, mas enfim, o consenso é que a formação na área da saúde não é o suficiente para trabalhar com a amamentação. Aí as pessoas vão buscar uma formação posterior, né? E aí acho que a gente chega num outro dilema, né? O que é a formação em amamentação que faz de alguém ou que torna alguém uma consultora de amamentação, porque a gente não tem regulamentação no Brasil, né? Essa profissão sequer é reconhecida, então a gente não tem a ocupação como reconhecida, então por isso a gente não vai ter um currículo único, a gente não vai ter uma carga horária a ser cumprida, ou estágio, né? Determinado por lei. Nada. Exatamente, né? A gente tem os cursos livres, né? Até estamos num lugar aqui um pouco conflituoso em relação aos interesses. Conflito de interesses. Pois é, porque eu e Kelly oferecemos cursos de formação, mas enfim, eu acho que é importante a gente discutir isso também, né? O que faz de uma profissional uma consultora de amamentação? A gente tem hoje uma certificação internacional, que ela é reconhecida internacionalmente, mas mesmo essa certificação, ela presume que você já tenha começado a trabalhar com a amamentação para depois pleitear esse título. Então, quer dizer, é quase que um título de reconhecimento, de chancela, mas não é uma coisa que vai que vai ser imprescindível para começar a trabalhar com isso. Aliás, né? acho que isso é super importante para falar, né? Nós 3 somos consultoras certificadas, mas para a gente se certificar, a gente já trabalhava na área, a gente já teve que comprovar cursos na área, a gente tinha que comprovar carga horária de estágio, de atendimento, né? Então, acho que isso é bem importante, porque tem muita gente que pergunta e que fala, né? Então, para ser consultora, eu preciso do título. Eu falo, não, é o contrário. Você precisa já trabalhar na área para se inscrever para a prova, né? Exato. Por outro lado, durante muito tempo, eu acho que eu era contra a regulamentação, sabia? Assim, da profissão. Assim, acho que durante, né? Eu me formei em 2005, sempre trabalhei com amamentação, mas eu era meio que assim, cara, mas como assim? Nós vamos regulamentar? Eu acho que isso vai acabar afunilando muito. Num país onde a gente tem mais de 50% dos bebês que não chegam ao 6º mês mamando exclusivamente. Hoje, eu penso diferente. Eu acho que a regulamentação, ela é importante. Ela vai proteger o profissional e ela também vai proteger as famílias. Com certeza. Né? Eu acho que a gente está num momento agora, a gente tem falado muito disso, né? Os últimos podcasts aí, a gente falando, né? A gente sonhava com o momento onde a gente ia estar falando de amamentação e discutindo amamentação e tal. E eu acho que acabou virando um super mercado de trabalho e que é ótimo. Eu acho que é super ok a gente ganhar dinheiro com trabalho É maravilhoso. justo, Sim, honesto, claro. onde a gente trabalha baseado em evidência, baseado em ciência. Todo mundo que trabalha com isso, De forma ética, né? E assim, eu ia falar, todo mundo que trabalha com isso deveria, pelo menos, né? Tá aí claro. em congressos, em cursos, E aí se que atualizando. mas estão todos? Pois é. Entendeu? E é nessa hora que eu falo, como é que as famílias vão poder pensar assim, eu vou contratar, porque eu acho que é diferente quando a gente fala de um grupo de mães, por exemplo, onde elas estão se apoiando ali. Tanto é que acho que você pode contar um pouco mais, Bianca, mas lá fora, a coisa da consultoria começou exatamente quando os grupos não davam mais conta daquele atendimento. E a pessoa falou, bom, essa pessoa aqui precisa de um atendimento individualizado, com um olhar individualizado. E a gente tem o tempo inteiro que está se atualizando e tal. Mas se a gente não tem regulamentação, como é que a família sabe quem que ela está contratando, por exemplo, né? E aí é um contrato. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa mais importante a nível de Brasil. Eu acho que a gente só vai conseguir ter uma profissional contratada pelo SUS quando a gente tiver regulamentação. Então, assim, a gente só vai ter profissional, uma consultora
para trabalhar com isso, porque hoje o que eu vejo é assim, tem a fono que atende a amamentação, mas junto com isso ela atende gagueira, atraso de linguagem escrita, tem a enfermeira que faz puericultura, não sei o que, amamentação, tem a psicóloga que gosta de amamentação, ela atende toda a demanda de saúde mental e A amamentação. E, cara, quem trabalha com amamentação sabe que isso é impossível. Não tem como a gente dar conta de uma demanda deste tamanho, né? As consultas não vão durar 5 minutos, assim. Sim. Então, o que mais me pega é... As pessoas até falam, tem sim consultora no SUS. Tem, só que ela foi contratada para outra função e partiu dela o interesse de buscar uma formação paga por às fora, vezes do próprio bolso para repercutir no atendimento. Paga por ela. Paga por causa das angústias dela de se ver num local em que ela foi designada para uma função que ela não recebeu preparo nenhum. Exato. Porque é isso, porque em nenhum momento a gente determinou que preparo é esse também, né? Assim, por mais que a gente tenha uma grande experiência, eu tenho uma grande experiência em oferecer cursos profissionalizantes, assim, eu também não tenho certeza absoluta de que este é o currículo ideal, né? A gente tá sempre se questionando, peraí, faltou isso, não, essa aula daqui não pode estar aqui, ela tem que vir antes dessa daqui, ou inclusive questionar, né, o aproveitamento das pessoas dentro daquele cenário, né? Você vai ter pessoas que vão ter um aproveitamento diferente. Então, quer dizer, a capacitação do profissional, a qualificação, ela não depende só de quem está prestando esse serviço, né? Depende também da maneira como a pessoa faz o aproveitamento. Isso eu considero em qualquer forma de estudo, de graduação, entendeu? Exato, claro. A instituição não vai poder se responsabilizar. Exatamente, mas ela ter diretrizes para cumprir alguma coisa, para... né? Está até respaldada. Mas a gente se pergunta até no curso, assim, será que a gente precisaria de uma formação anterior? Para fazer isso, exato. O curso, né? A gente tem uma capacitação de 95 horas. A gente se pergunta às vezes, né? Será que a gente precisava ter algo antes? Porque como a gente pressupõe que a pessoa não tem nada, e apesar da gente tentar conversar... Independente de ser da área da saúde ou não, né? Isso que Sim. fique claro, porque não é isso, né? Não é aquela base que a gente está falando, sabe? Assim, a gente está falando de outras considerações que às vezes vão impactar no aproveitamento que ela faz da aula mais estrutural, né? E da onde que ela vai inserir esse conteúdo, esse conhecimento na área prática dela. Então, assim, eu tenho uma amiga, Priscila, vocês conhecem também, ela trabalha comunidade de saúde de família. Aí ela fez todo o estudo também, IBCLC, e aí ela se torna referência numa instituição onde ela foi contratada para outras funções. Fazer outra coisa, né? Isso é muito confuso. E óbvio que para ela é muito gratificante ela tá ali com esse conhecimento, né, diferenciado e ajudar várias famílias. Mas essa não foi a função dela ali, né? E aí, justamente, fica esse conflito, né? A importância da regulamentação e da onde que você vai buscar esse conhecimento na tua área. Eu que circulo muito em maternidades, né? Principalmente privada, é muito comum famílias que acabaram de ter seus bebês irem para casa e pedirem alguma ajuda profissional em domicílio. E muitos profissionais que têm um conhecimento totalmente diferente, voltado da amamentação, falarem que são consultoras de amamentação justamente por serem da área da saúde. E eu tô cansada de atender familiares que tiveram esse tipo de assistência profissional e aí primeira consultora, segunda consultora, aí terceira consultora. E profissionais de saúde, né, Ana? Profissionais de saúde. Profissionais de saúde. Isso é difícil, porque você chegou num ponto em que a família já percebeu que tem uma demanda, assim, ela tem uma queixa, ela sabe que existe um profissional para ajudá-la, mas ela não sabe que dentro dessa classe profissional as pessoas vão ter limitações, né? Não então, sabe. assim, ela... Então, eu acho que a gente está nesse momento, assim, meio complicado, porque a gente tem mais profissionais se formando, isso é muito bom. Eu acho que as famílias já começaram a entender que existe um olhar voltado para esse período. Muitos profissionais já saíram também daquela redoma, no sentido de que estão encaminhando mais, estão recomendando mais. Alguns, né, gente? Alguns, enfim, a gente Mas passa os por muita próprios coisa. pediatras, né, Bianca? A gente tinha uma resistência inicial. Muito grande. Os pediatras, assim, achavam que a gente estava ocupando um lugar que era deles, assim, no começo, lá atrás. Hoje, o que eu mais escuto de pediatras é: meu Deus, eu amo trabalhar com as consultoras de amamentação, porque Acho que tem a muitos grande profissionais já maioria, reconhecer a valorização da relação do trabalho multiprofissional que a família fica beneficiada, o pediatra fica beneficiado, todo mundo sai ganhando dessa história. Sim. Mas, enfim, o que vocês acham que, assim...
uma consultora de amamentação, alguém que se diz consultora de amamentação, né, não pode deixar de saber como conduzir, por exemplo, né? Porque isso que você tratou, que você falou, né? O profissional que está inserido lá na maternidade, no pós-parto imediato, que está cuidando dos primeiros dias, primeiras 48 horas, vai. Às vezes ela vai atender uma pessoa depois em casa, 7 dias depois, e ela tá num cenário totalmente diferente, né? E às vezes guerra, né? com outras questões já, né? Com outras necessidades, e às vezes ela quer aplicar os conhecimentos que ela tem da sua experiência no pós-parto imediato, e a gente sabe que isso não vai ser o suficiente, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente parte do pressuposto que a consultora de amamentação é uma profissional que está habilitada para atender essas famílias em todos esses momentos da amamentação, não só no pós-parto imediato, não só nos primeiros meses, né? E, em qualquer momento que a pessoa está amamentando, vivendo dificuldades, porque isso é importante a gente falar também, né? Por que a consultoria em amamentação é tão focada nas dificuldades de amamentação? Porque a amamentação, ela, apesar da gente estar muito imerso nas dificuldades, ela é um processo que é para dar certo, vai dar certo para boa parte das pessoas. E essas pessoas não vão chamar a gente. Que bom, né? Elas vão usar o tempo. De vez em quando é bom. De vez em quando é bom, é uma consulta simplesinha, basiquinha. Aquela consulta que a gente fala, será que eu não tô deixando passar nada aqui? Tá tudo tão redondo? Tá tudo bem. Será? Mas é a exceção, né? Então, Uma assim... por ano. Pois é. Geralmente, a pessoa que convoca, né, o nosso trabalho, ela tá passando por problemas de amamentação. Então, assim, eu tenho uma visão muito problematizadora. Eu penso, né, antes de jogar a pergunta aí para vocês, eu acho que a consultora tem que ter uma formação centrada nessa antecipação de risco e redução de danos. Então, o que é isso? Que eu acho que o que mudou um pouco a minha visão sobre essa área, né? O que me fez partir também para a formação dos profissionais foi a minha angústia com a formação que eu recebi. Tipo assim, tá bom, a gente já falou de todas as maravilhosidades do aleitamento. E o aleitamento é maravilhoso mesmo, assim. Eu, até hoje, depois de trocentos anos, né? Um dinossauro, eu ainda me encanto com há 30 anos você se encanta. Quanto mais eu estudo... Exatamente. Quanto mais estudo, mais eu fico encantada. Tipo, maravilhada. Olhando e falando assim, meu Deus, não é possível que isso aconteça, né? Assim, não é possível que o corpo humano seja uma estrutura tão desenvolvida, né? Assim, perfeita, tudo muito perfeito. Zóio marejado nas consultas, eu né? acho tudo lindo, eu acho lindo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, esse olhar não me basta nas minhas consultas. Porque eu posso chegar lá e falar 30 minutos para cada família sobre as maravilhas do aleitamento. Mas ela não quer saber disso. Ela quer saber como que vai melhorar a dor dela. Como que vai resolver um bebê que tá irritado no peito. Que não ganha peso, que não faz xixi, cocô. Então, ou que não assim, para de produzir leite. Então, mas consultora de amamentação só tá interessada nos problemas? Não é isso. É que quem me chama tá interessado em resolver os seus problemas. Então, quem vai bem, eu nem quero que me chame. Eu acho ótimo, né? Eu tô fazendo um estágio agora com as minhas alunas na maternidade, e aí é muito interessante isso, porque a gente vai pegar aquelas pessoas que acabaram de ter bebê. Então, muitas delas vão estar super bem amamentando, né? E a gente chega lá na beira-leite, e aí, geralmente, muitas vezes, os bebês estão mamando numa posição que, do ponto de vista técnico, a gente fala assim, nossa, tem um monte de coisa pra corrigir. Vai dar ruim. O bebê tá todo troncho, a mãe tá toda troncha e tal. O que tá acontecendo aqui? E aí, entrar naquele atendimento, olhar, conversar, falar sobre, né, orientações de livre demanda e tal, não sei o quê. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Tá com dor? Não. E sair, e a gente chega do lado de fora, na supervisão, elas falam pra mim, Bianca, E aquela você não falou nada, assim, sabe? Eu falei assim, gente, se eu falar qualquer coisa ali, eu tô plantando uma sementinha da dúvida. que vai destruir a autoconfiança daquela pessoa, né? Se ela não tem queixa, a gente não tem problema para resolver, porque, né, a posição do bebê não é para chegar na fila do mercado. Ei, colega, barriga com barriga, abre a boca. Não é assim. Libera o nariz. Não é assim que funciona, porque se a gente não levar em consideração esse aspecto, né, da autoconfiança, a gente sabe o quanto é importante a pessoa estar confiante no que ela está fazendo, né? Agora, ao mesmo tempo, quando a gente vai atender, tiro, porrada e bomba. Então, assim, o que não pode faltar, vocês acham, para que uma pessoa possa se dizer assim, não, eu sou consultora, né? Eu estou habilitada a atender
nos diversos períodos aí da amamentação e os problemas. Você alugou um triplex aqui na minha cabeça. Porque eu tô desde a hora que você fez a primeira pergunta, eu tô, o que será que não pode faltar? O que será que não pode? Eu já mudei de ideia 3 vezes aqui. Eu acho que a primeira é sair de lugares onde a gente só aprende sobre os benefícios da amamentação. Nossa. Sabe assim, aquelas coisas que boca de peixinho, que amamentar é bom, que o leite humano barriga é o com principal, barriga. livre demanda e tal. Pra quem... Espécie específica, padrão específico, ouro, né? primeira vacina. Porque assim, a gente tá brincando, mas é tudo isso. Ninguém tá dizendo que não Exato, é maravilhoso. exato. Mas é muito além Como também. é que é ouro líquido, né? Exato. Eu acho que isso é o básico. Isso é o que a gente tem Isso que a obrigação gente tem na graduação de saber. até. Eu, Isso na a área gente da tem na saúde, graduação. tenho isso na graduação. Isso a gente tem na graduação. Opa. Isso a gente sabe que é maravilhoso e tal. Mas eu acho que assim como a Bianca, quando a casa começou a cair pra mim, eu ia até a pessoa pra atender e nada disso encaixava. Então, eu tinha um bebê que não conseguia plugar no peito. Ou eu tinha um bebê que mesmo plugando no peito machucava muito. Ou eu tinha um bebê que mesmo plugando bonitinho, eu não conseguia ver esse bebê deglutindo. E aí não tinha cocô e eu falava... E agora, já que é espécie específica, já que todo o peito é bom, já que bebês nascem sabendo mamar. Então, acho que primeiro é a gente problematizar mesmo. Problematizar os problemas de amamentação, né? Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho e eu até brinco, que foi o que mais caiu na minha prova, gente, quando eu fui fazer a prova. Aconselhamento em amamentação. Eu acho que técnica também é obrigação. Acho que a gente atender paciente, saber sobre pega, posicionamento. Acho que isso é o básico, é o nosso feijão com arroz que a gente tem que saber. A gente no curso até começa falando, nós vamos começar com feijão com arroz. A gente vai, eu lembro que a terceira e a quarta aula é feijão com arroz, assim, o nariz, a boca, não sei o quê, para depois a gente problematizar o resto. E a terceira coisa, eu acho, e isso para mim me pega na nossa formação aqui no Brasil, porque a gente não tem regulamentação. Eu acho que todo mundo deveria ter um estágio. Eu também acho. Um estágio hands-on. Um estágio onde a pessoa, né? Durante um tempo, eu fiz um estágio em São Paulo. Então, a pessoa ficava comigo durante um mês, acompanhando os atendimentos. Já não era beira-leito, porque eu acho que são coisas muito diferentes. Totalmente. E eu acho que no mundo ideal, quem sabe um dia, né? O dia que a gente tiver uma mega clínica, assim, essa pessoa deveria passar no ambiente hospitalar, essa pessoa deveria passar na primeira semana atendendo bebês e depois de um mês e meio atendendo bebês também. Porque são comportamentos completamente diferentes. E pra gente entender desse comportamento diferente, a gente vai ter que entender de desenvolvimento infantil. Que o bebê de um dia é diferente do bebê de uma semana e que o bebê de uma semana é diferente do bebê de 2 meses. Então, acho que se eu pudesse pensar numa tríade assim, seria teoria, né? Teoria treta de problema e tal. Prática, contemplando aí as diferentes fases, tanto do bebê quanto da pessoa que amamenta, porque esse corpo também é diferente no pós-parto, e esse corpo também é diferente 5 dias depois e 1 mês depois. E aconselhamento, assim. Então... No meu mundo ideal, consultoras de amamentação deveriam passar por um estágio prático também, assim. O que é muito difícil, né, gente? Assim, porque como a gente não tem regulamentação, às vezes é difícil um hospital abrir as portas. Para o hospital abrir as portas para um grupo, a gente precisa de uma supervisora lá dentro. A gente depois, no próprio consultório, com a coisa da Covid, acabou ficando mais complicado. Ainda porque os bebês que a gente atende no consultório, muitas vezes não foram vacinados. As famílias não querem nem sair de casa. Você levar alguém também para casa da pessoa. Então, assim, é tudo que a gente tem que desenhar. Eu acho que é complicado, mas seria um caminho que iria beneficiar muito as consultoras de amamentação. Com certeza. Né? Porque você ter esse conhecimento teórico, apenas teórico, e apenas vendo vídeo, é totalmente diferente de você ter que colocar ali a mão na prática. Saber identificar o que é o padrão, tá sugando ou tá deglutindo. Eu vou ser sincera, eu me formei sem saber identificar se aquela boca pega correta, linda, maravilhosa, se aquele bebê tava fazendo um padrão de sucção, deglutição adequado. Eu sou, assim, privilegiada porque eu tive, na graduação, esse acompanhamento e depois, por opção, né, profissional, que eu me especializei como enfermeira obstétrica, eu tive isso também na minha especialização. Então, eu tive muita prática por conta da área que eu optei. Agora, tenho colegas que fizeram só aprofundamento paralelo e não tem oportunidade. E aí já vai para o atendimento, né, majoritariamente domiciliar,
E pipoca muitas dúvidas. Sim. Era diferente de todos os vídeos que eu via. E aí acaba se tornando assim, tem a Ana, que é minha amiga, me ajuda, entendeu? Aí vira... Isso também é uma dificuldade, né? A gente, eu vejo também que a gente não é nenhuma classe, né? Porque a gente tá falando aqui que a gente não tem regulamentação, a gente não tem uma classe, mas assim, a gente também não é muito unida, né? Assim, eu acho que a gente tá num momento em que essa profissão, essa ocupação tá ganhando visibilidade e as pessoas ainda têm muito medo, né? Da concorrência, do tipo assim, eu preciso demarcar o meu espaço aqui, se outra pessoa vier, ela vai tirar o meu espaço, né? E, gente, o que, no fundo, é uma grande bobagem. besteira. Porque, assim, nascem muitos bebês, muitos têm dificuldade para amamentar. E eu acho que, assim, na verdade, o trabalho é no sentido da gente popularizar realmente esse modelo de atendimento. Não, e até, por exemplo, agora, antes da gente começar a gravar, eu fui mostrar o vídeo de uma paciente mostrando sucção e compartilhando, trocar. Né? A gente deveria né? ser capaz de se identificar, unir um pouco exatamente. mais para ajudar quem tá chegando, né? Isso é alguma coisa que Mas falta, eu acho né? que mesmo a certificação, Bianca, assim, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Durante muito tempo a certificação era um negócio meio inatingível, É verdade. assim, né? Assim, meio que, É verdade. né? Ninguém sabia o caminho, ninguém sabia o que Eu mesma demorei muito tempo para fazer, por achar que era alguma coisa que estava muito distante e que, sabe aquela coisa que depois que você faz, você fala assim, poxa, eu podia ter feito isso muito antes, né? No sentido de, assim, me sentir preparada para fazer aquele exame, além de ter os pré-requisitos, que isso é essencial. Não, e que não é uma coisa... Eu me formei e nem sabia que existia isso. Sim, e que não é... E a gente sabia. ainda escuta muito, Ana, que assim, nossa, mas estão lá, batendo no peito para falar que é uma consultora certificada. E, gente, batam no peito mesmo. Morram de orgulho mesmo. É difícil, né? E é muito um caminho, bonito. né? Putz, e assim, né? A gente fala tanto da pessoa estudar, ir atrás e tal. Esse é um título tão pessoal, eu acho, pra você. Porque é isso, você já é consultora quando você faz. Mas você passar, assim... É uma validação. É uma validação, né? Do seu pessoal. trabalho. Mas eu acho que durante muito tempo, a gente ficou nessa do tipo... né? A gente tinha poucos no Brasil. A gente não conseguia acesso, muitas vezes, a essas pessoas. Era tudo em inglês. Quem não sabia inglês não conseguia mandar um e-mail, por exemplo. E eu acho, Bianca, que você foi uma das grandes responsáveis, né? Obrigada. Verdade. Não é porque ela é minha amiga, não, tá, gente? Também porque ela é minha amiga. Por popularizar, né? E eu acho que quanto mais melhor, né, gente? Sim. Quanto mais consultoras a gente tem, quanto mais consultoras melhor. Mas já que a gente não tem uma regulamentação, as pessoas que têm um título, que é um título importante, de uma organização importante, sem conflito de interesse, Sim. né, que tem toda uma validação internacional em muitos países, que a gente tem pré-requisito, que a gente tem que revalidar. E que a gente pode criticar, mas a gente não pode deslegitimar. Eu acho que é Exatamente. isso, né? Você pode ter 1000 críticas a todas as coisas, porque a gente vive numa democracia, a gente pode criticar tudo. Mas, assim, a gente não pode tirar o mérito de quem construiu essa trajetória, né? Assim, então, eu acho... De tudo isso que a gente está falando, eu acho que, assim, tanto a certificação como as questões da formação que a gente está discutindo, né? Ter um estágio presencial, o que seria uma carga horária, ou as habilidades, assim, né? O mais importante, eu acho que é o seguinte, né? Essa discussão não deveria virar uma coisa do tipo assim, não, para ser consultora precisa isso, então vamos afastar as pessoas porque vai ficar muito difícil. Pelo contrário, assim, como que a gente faz para a gente conseguir ampliar ainda mais a chegada dessas pessoas, né? Então, quer dizer, o que a gente pode fazer em termos de oferecer estágio ou de trazer as pessoas que estão começando para compartilhar o atendimento. Ou bolsas, né, para a também, população vulnerável. Isso, democratizar, trazer aquelas pessoas que precisam de mais impulso para se inserir. E eu acho tal. que é aí que tá meio que perdido. Tá perdido. Tá Mas assim, perdido. é um caminho muito fácil você virar e falar assim, não, para ser Só consultora criticar. precisa de tanta coisa que, olha... Não é pra você, não é pra você, não é pra você. É pra um grupo ínfimo de pessoas. Eu acho que não é por aí. E, ao mesmo tempo, também não é aquela coisa do tipo... Todo mundo hoje pode acordar e dizer... Sou consultora de amamentação. E, na verdade, Porque sou pode. enfermeira. Porque sou enfermeira, porque sou psicóloga, sou fono. Então, assim, né? Partir de pressuposto. Porque, assim, a gente que tá inserida sabe que isso não é o suficiente, né? E o que foi suficiente pra gente até ontem também não é suficiente Não. amanhã, porque a gente tá constantemente estudando. Então, assim, como a gente faz isso virar alguma coisa onde cabe mais gente, mas ao mesmo tempo que seja levado a sério, Responsável. de forma responsável, ética, Que essas né? pessoas também se responsabilizem pelo que fazem, né? Exato. Porque é isso, eu acho Gente. que não ter regulamentação também, assim... Por exemplo, apesar de não ter, né? Eu não tenho uma regulamentação
para consultora no Brasil, eu respondo para o Conselho de Fonoaudiologia. Sim. Então, eu tenho lá toda uma regulamentação do Conselho de Fonoaudiologia, que se alguém quiser me denunciar, se quiser, eu respondo para o IBLCE. Também, Como consultora. exato, Então, podem me denunciar, eu tenho que me responsabilizar e tal. E aí, pensando nas propostas que a gente tem a nível de Brasil, né? Eu queria que falar um pouquinho da HCAM, né? Que é a Associação Gaúcha de Consultoras de Amamentação, que, para mim, é um exemplo, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe como é complicado, a gente sabe quanto elas tiveram que quebrar a cabeça, assim, para montar uma coisa, para se organizar. Porque a organização também, gente, de uma estrutura dessa envolve tempo, envolve você deixar de fazer um trabalho remunerado muitas vezes, que nada disso é remunerado. E a gente já participou de outras tentativas de regulamentação da profissão no Brasil, né, Bianca? Não de regulamentação, mas de uma associação. De organização. E sim, gente. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você tem que abrir mão mesmo, assim, do seu consultório, às vezes, do seu trabalho, da sua folga, para falar, eu vou trabalhar nisso aqui. Mas eu acho que a HCAM, ela é um exemplo muito maravilhoso, assim, de como a gente pode pensar talvez numa organização inicial. Então, lá elas têm as reuniões, lá elas têm a gente já foi dar aula algumas vezes lá, né? Então, elas têm a formação continuada. Elas têm uma sugestões, por exemplo, de valores, sugestões de atendimentos. Então, olha, a gente sugere que vocês não atendam em tal lugar, dessa maneira ou daquela. Sugestão de preencher prontuário, sugestão de devolutiva. Então, o quanto para as pessoas do Sul, que só pode quem é do Sul, né? Por enquanto, eu fico pedindo para a HCAM me aceitar, tô disponível, gente. Mas o quanto é importante, assim, elas terem esse cuidado, né? E mesmo quando uma delas sofre algum ataque em algum lugar e tal, o quanto a própria associação também pode defender essa profissional, sabe? Então, eu fico vendo a HCAM e sonhando que um dia a gente possa ter isso a nível nacional, porque eu acho que é importante não só para as famílias, mas para a nossa própria proteção também, né? Sim. Elas têm um estatuto, elas têm discussão sobre valores, do que cobrar. Eu recebo muito isso, Kelly, mas quanto que eu cobro? Quanto que eu cobro domiciliar? É uma dificuldade, né? E é isso. Você estava falando do quanto é difícil, Ana, essa coisa, né? Que tá tudo meio perdido. Eu acho que o que eu vejo hoje no Brasil são iniciativas individuais. Sim. Né? Individuais. Então, eu e a Vanessa estamos lá na fonoaudiologia com a Fonoláctea, que é uma coisa individual dentro da fonoaudiologia. A Bianca com os cursos, você dentro das coisas que você faz aqui no Rio. Então, a gente fica fazendo individualmente exatamente porque a gente não tem esse reconhecimento e essa estrutura nacional. A gente cria a nossa própria estrutura E é o que a gente está falando desde da primeira temporada, né? É o ideal? Não é. A gente não alcança muita gente, né? Outro dia eu fui dar uma aula e na hora... Eu sempre agora tô falando que eu sou do Pó de Peito. Desculpa, isso entrou no meu currículo. Não me suporto, porque tem inclusive o login lá pra mim, entendeu? Aí eu fui dar uma aula pro pessoal de Recife, assim, uma aula online. Elas, meu Deus, um podcast, Pó de Peito, já vou seguir. As pessoas não fazem ideia do que a gente faz. Sim. A ideia do podcast, inclusive, é que a gente possa levar para as pessoas. Existe um profissional que trabalha com amamentação. Existe um profissional que trabalha, eu brinco que não é do mame ou desmame, é do pré-mame, né? Porque eu trabalho com lactação induzida, então é do pré-mame. É verdade. Existe um profissional que tem um título, que é o título que respalda hoje, né? É o único título que a gente tem para respaldar, mas a gente não tem regulamentação nacional. Então, como é que vocês podem pensar em contratar esse profissional, né? Eu acho que hoje o que eu mais vejo é a indicação mesmo, porque a gente não tem um banco de dados, assim. O IBCLC, por exemplo, né? Quem é IBCLC tá lá dentro do banco do IBLCE. Sim. Então, se você digita o nome lá, aparece. Sim. Isso é até legal para as famílias saberem também, né? Então, se vocês forem lá no site, não sei qual é o site, iblce.org. Pode encontrar uma profissional certificada. Certificada na sua região. Eu fiz uma iniciativa também do Banco de Profissionais formadas por mim, porque, né, a partir daquela carga horária mínima, que bate até um pouco com... A HCAM também tem um pré-requisito de carga horária mínima, que bate um pouco com o nosso curso primeiro, né, que é a capacitação, que a gente chama de capacitação em amamentação hoje, enfim, já teve outros nomes. Também tive essa iniciativa de montar um banco de profissionais, que é o consultoradeamamentação.com.br, não no sentido de colocar todas as profissionais ali, mas as que foram formadas por mim, porque de certa forma eu acredito que elas receberam, por mim, né, por nós, né, porque elas receberam
um grupamento de informações que eu considero essencial, né? Longe de ser o suficiente, mas que eu considero essencial para a pessoa começar. Porque é aquilo, né? A gente precisa de uma formação para dar o pontapé inicial. Eu também não acredito em formações que são, né, apenas teóricas. Então, quer dizer, vou ficar até o fim da vida fazendo curso e não vou aplicar. Isso também não vai vou pegar numa teta. Exatamente. Sou consultora de alimentação, mas nunca peguei numa teta. Exatamente. A foto é bonita, né? Do peito. Exato, né? Só com peito de crochê e com boneco de plástico, realmente não vai te levar a lugar nenhum, né? Mas de reunir ali pessoas que, olha, essas pessoas aqui tiveram esse começo, né? O começo a gente garantiu. Eu não posso garantir realmente o que elas estão fazendo aí fora. Até porque você não tem como pegar, segurar na mão e levar... Não tem como me responsabilizar pelo que as pessoas estão fazendo. A gente puxa a orelha, oferece atividade de educação continuada, né? Conversa com as pessoas, sensibiliza. Tem grupo de supervisão, né? Exato, mas a gente não pode, né, ser babá das pessoas pro resto da vida. Isso não tem condição. Mas eu acho que assim, né? Até pra gente ir dando um ponto final nesse papo, que eu... longe de chegar num consenso único, mas eu acho que assim, temos hoje profissionais com formações múltiplas, sabemos que a gente precisa de mais do que o que foi oferecido na graduação de saúde e mais do que o que foi oferecido na nossa formação em amamentação também, porque a gente precisa o tempo todo estar reavaliando, revisitando, né? Precisamos de mais oportunidades de estar praticando isso, então quer dizer... Como a gente chega nessas famílias que estão precisando. Eu acho que é muito o que a Kelly falou, do tipo, do até pré-mame até o desmame. E eu bato na tecla da importância de botar a mão na massa. De botar a mão na massa, né? De sair um pouco da teoria e praticar, né? A Bianca fala muito disso, assim, tá, gente, agora vamos atender, vamos né? Atender. Vamos atender e fazer supervisão e discutir o caso. A gente tem um grupo das nossas alunas que discute caso. Quando eu falo para as pessoas, né, assim, quando eu comecei a trabalhar com a amamentação, e é isso, eu não recebi absolutamente nada na minha graduação. Eu tive uma disciplina de mãe e bebê, mas assim, na psicologia a gente vai falar muito mais da questão da saúde mental e tal, do que da amamentação propriamente dita, né? A técnica da amamentação e sim os impactos, né? E tal, o vínculo e tudo mais. A minha formação foi muito teórica por conta disso, né? Até porque eu busquei muita coisa por conta própria, por não estar satisfeita com a formação que eu estava recebendo, né? E eu passei 2 anos atendendo pessoas sem cobrar. Não é o que eu recomendo hoje para as minhas alunas, né? Porque eu acho que isso também leva a outras questões, que são a desvalorização do nosso trabalho. Então, assim, não é exatamente esse modelo, mas naquele momento de vida, para mim, era o que fazia sentido. Porque você colocou na sua cabeça que aquela seria o teu estágio. Era o que eu precisava. Eu falei assim, eu preciso de oportunidade de estar com essas pessoas e colocar em prática o que eu aprendi e ver o que eu preciso melhorar, né? Então, assim, eu me propus, eu falei, eu vou ficar esse período, depois, né, o período no total foi praticamente de 2 anos, né? Entre observação e prática e tal. E, assim, eu acho que aquilo me deu uma experiência, assim, sensacional, maravilhosa, tá? Problemática também em muitos sentidos. Então, assim, hoje, né, de um outro lugar, eu já recomendo alguma coisa um pouco diferente para as minhas alunas, mas, assim, tem que acontecer, E né? o teu caminho foi o contrário do meu. Porque eu tinha muita teta pra mexer. Tinha, né, a parte de colocar a mão na massa eu tinha muito. Mas por conta da minha graduação, eu sentia falta do mais conhecimento, aprofundamento do teórico. E olha que interessante, né? E na minha, eu acho que a gente como fono, a gente aprende sobre a alimentação infantil. Então, a gente trabalha com as dificuldades de alimentação, com os bebês em situações especiais, com os bebês hospitalizados, com os bebês que usam sonda, por exemplo, com os disfágicos, mas a gente aprende pouco sobre a amamentação lisa. Então, eu costumo brincar que muitas vezes a gente que vem dessa formação, a gente quer problematizar até onde não tem problema. Até onde a gente patologizar, até onde a gente não tem uma patologia, não onde a gente não tem problema, até onde a gente não tem uma patologia, né? Eu discuto muito isso com os meus amigos da fonoaudiologia que trabalham com amamentação. Então, o quanto é específico a formação de amamentação em bebês lisos, que eu chamo, né? Em bebês que não têm outras patologias associadas, em bebês que estão em sua casa, que são bebês que nasceram a termo, com peso adequado e ainda assim apresentam dificuldade de amamentação. Então, o meu sonho, posso terminar com o meu sonho? Sim, Pode. deve. Tô poeta hoje, tô poetisa hoje. O meu sonho é que essa formação sugerida pelo IBLCE, que são 95 horas, atualmente a gente tem
a sugestão do IBLCE é que a gente Isso. faça cursos aí de 95 horas para poder prestar a prova. O meu sonho é que essa formação tivesse dentro da graduação. Que a gente tivesse em todas as graduações essas 95 horas sugeridas pelo IBLCE, que não é o total que a gente tem que saber, mas eu acho que é O básico. o básico. Se pudesse estar dentro da graduação, cara, graduação, chama nós! Eu acho que é um Pra sonho mim seria um sonho, bacana. assim. Eu já discuti é um com muita começo. gente que trabalha dentro de universidades, assim, quantos semestres a gente precisaria de aulas semanais pra gente ter 95 horas dentro da enfermagem, Mas aí da isso é outra fonoaudiologia, treta né? que eu jogaria mais pra frente. Porque eu fui professora de uma universidade pública federal, estadual. E também tem essa coisa do ego de como que eu vou chamar uma pessoa de fora, entendeu? Sim. E tem uma coisa Mexer também. no currículo. Eu acho que tem isso. Exatamente. E eu acho que tem, É, Ana, o assim, buraco mais embaixo. a gente dentro da fonoaudiologia, né, eu tenho acompanhado mais de perto os congressos e tal, tem milhões de áreas, e todas as áreas estão brigando pela sua fatia do bolo, né? A voz quer falar de voz, a audiologia quer falar de audiologia e tal, né? E é difícil você difícil. colocar, É sei lá, difícil. numa graduação que leva 4 anos, você abordar Exatamente. o universo. Por isso que até no meu Instagram eu até falei, é muito difícil você fazer um aprofundamento da amamentação numa graduação de enfermagem, porque tem uma caralhada de outras coisas que você tem que discutir e aprofundar. Eu concordo, só não dá para passar pela graduação sem falar disso. Não, a gente Não. talvez não vá aprofundar, mas sem falar. Então, a gente tem aluno que sai sem saber a menor ideia, sem saber que a gente pode trabalhar nessa área, por exemplo. Aí, mexe no meu... Sabe assim? Não, deixa que as pessoas saibam que isso é possível. Talvez não vai dar para ser 95 horas. Talvez a gente vai ter que Sim, pensar é. em 30. Mas Deixar meu um sonho... gostinho. Meu sonho... Mas me deixa sonhar. Deixa, sonha, Oh, deixa ela sonhar. Me deixa sonhar. Eu quero Vamos jogar 95 pro horas. universo, quem sabe? Ó, vamos jogando Aceita, pro universo. Isso, pronto. Acho que é isso, né? Trazer mais, parar de segregar e de se fechar em mercados, né? Assim, grupinhos Isso. e trazer mais as pessoas desde o começo, entendendo que assim, olha, gostou dessa área, é bacana. Tem um monte Tem de um coisa monte pra de você coisa, estudar é. aqui, se você quer realmente prestar um atendimento de excelência e tal. Porque não dá pra acordar num domingo de manhã e falar, hoje eu resolvi ser Aham. consultora de amamentação. Acho que tá dando dinheiro. Pois é, eu às vezes recebo Quero essas viver mensagens, disso. né? Olha, eu tô entre isso e fazer o curso de não sei o quê. Isso aí dá dinheiro rápido? Quanto Nossa, tempo pra recuperar o jura? investimento? Olha, O que tem hoje, né? Claro, ganha não é bem 5 assim. mil. Ganha tantos Ganha mil, ganha 5 tantos mil. mil sendo consultora. Sendo consultora. Exatamente. Amigos, não dá, é assim. Não é assim, não funciona assim. A área né? é uma delícia. Aqui tá gelado, mas é gostoso. Aqui tá gelado, mas venha. é muito gostoso. E o mais importante, a gente precisa de mais gente boa trabalhando nessa área. Sim. Mas assim, nada garante nada, né? O que a gente precisa é se capacitar, estudar, discutir, fazer supervisão. Mas a água tá boa. Vem que a água tá boa. Tá quentinha. Tá quentinha. Então é isso, gente. Até o próximo Pod Peito. Um beijo pra vocês. Estamos sempre com episódios quinzenalmente às quartas no YouTube e no Spotify. Esperamos vocês. Ativem o sininho.